Cara, eu acho que eu passaria o dia conversando com você, Bruno, Eu porque fico lisonjeado, cara. é tão gostoso assim. Eu acho que uma vez eu conversei com quem foi? Foi com o Rafa Velar, eu acho. Que eu acho que a principal característica que transforma uma pessoa em alguém de fato atrativa é o poder intelectual, né? E pessoas interessantes são pessoas interessadas. São Sim. aquelas pessoas que se interessam por assuntos, se interessam por. Se você se interessou por vir aqui, em compartilhar seu conteúdo, você se transforma em uma pessoa muito interessante por isso, né? Pelo leque de lentes que você consegue desenvolver raciocínios e trazer pontos de vista. Para a gente ir encerrando, mesmo alguém com essa formação e com esse hábito de estudo, de consumir conteúdo, o digital te proporcionou você ter muito mais acesso à informação e se capacitar cada vez mais. Mesmo assim, você enfrenta micro derrotas no dia a dia? E qual que é o seu mindset para lidar com elas, para inspirar quem está nos assistindo? Porque as pessoas, elas olham para você, puta, hoje o Bruno, o cara que faturou 35 milhões com o curso dele, hoje faz parte de um grupo, está muito maior, está escalando tudo isso. Qual que é a derrota? E qual que é a briga interna que, independentemente do seu nível de dinheiro, seu nível intelectual, todos os seres humanos enfrentam? Olha, a gente está numa fase agora no grupo onde tem uma avaliação lateral, assim, né, entre as pessoas, né, do pessoal que está nos cargos de liderança para os liderados e dos liderados para o pessoal do cargo de liderança. Então é uma avaliação 360. E ontem, numa reunião, estava falando sobre como dar feedback para que você não machuque as pessoas com isso, né? E aí demos alguns exemplos. Eu pedi feedback para pessoas do time e teve um feedback que foi dado para mim que eu falei: se eu for pedir feedback para várias pessoas, esse vai ser o principal. Que era: eu preciso de mais do seu tempo. Queria que você desse mais atenção para essa parte do negócio, porque você é um cara que tem muito a agregar. Só que se eu for pedir um feedback para minha esposa hoje, ela vai falar a mesma coisa. Você está passando muito tempo fora, precisa dar mais do seu tempo para mim. Se eu for falar com a minha mãe, com meu pai, com os meus avós, que são pessoas que eu amo, né, eu fui criado pelos meus avós, todo mundo vai pedir mais tempo. E infelizmente eu não tenho mais tempo para dar. Então essa é uma derrota diária, porque eu queria ter mais tempo para passar com a minha esposa, para falar com a minha família, para dedicar ao meu negócio, só que qualquer pessoa, do mais pobre ao mais rico, só vai ter 24 horas por dia. E no meu negócio eu tento inclusive ter pessoas que multipliquem o meu tempo, que consigam fazer as coisas dependendo o mínimo possível de mim. Mas uma forma de sofrer menos derrotas nessa área é um pensamento do Marco Aurélio, que era um imperador romano, era conhecido como imperador filósofo, era um estoico. Segundo Maquiavel, foi o último dos 5 bons imperadores de Roma, né, numa fase, uma dinastia chamada Antoniniana. Né, e ele falava o seguinte, e até isso se alterou nos dias de hoje. A frase que ele falava lá virou nos dias de hoje: viva cada dia como se fosse o último. Só que quando a gente fala essa frase para alguém, vira um recado imediatista, né? Porque se hoje fosse o meu último dia na Terra, com todo respeito a você, Ivan, mas eu não viria aqui no podcast, eu faria outra Claro, coisa, né? Porque claro. afinal, o meu último dia, Óbvio, sim. o estímulo também seria: nossa, é meu último dia, me dá todo o meu dinheiro que eu vou gastar esse negócio todo aqui em alguma outra coisa, né? Vou passar com as pessoas que eu amo, abraçar todo mundo. Mas seria um dia que, se não fosse o último, no dia seguinte eu teria estragado muita coisa. Porque eu não teria Perfeito. preocupações além daquele dia. E a frase do Marco Aurélio, apesar de ser uma mudança sutil de palavras, muda todo o significado. Porque não era viva cada dia como se fosse o último. É execute cada ato da sua vida pensando que ele pode ser o último. Então, quando eu entrei nesse podcast aqui, pensando nessa frase, eu tenho que pensar: e se esse for o último podcast que eu vou gravar na minha vida? E se essa for a última vez que eu vou ver o Ivan? Então, pensando nisso, eu tenho que me dedicar a isso de corpo e alma e não ligar para outras coisas que apareçam por aqui. Tenho que te tratar da melhor maneira possível, né? Porque se for a última vez que eu estiver na sua frente, eu quero que você tenha uma boa recordação de mim. Claro. E da mesma forma, se eu for malhar, eu tenho que pensar: essa vai ser a última vez que eu vou malhar na minha vida, né? Então se dedica a esse negócio para que faça uma diferença na sua musculatura. Se eu for jantar com a minha esposa, é o último jantar que eu vou ter com ela. Se eu for fazer amor com ela, é a última vez. Você vai se preocupar 1000 vezes mais com o prazer dela por conta disso. Porque afinal de contas é a última. Então eu acho que isso muda todo o mindset de uma pessoa. Essa pequena mudança Maravilhoso. sutil de palavras, né? Maravilhoso, essa provocação faz total sentido. Eu acho que a gente não poderia terminar esse bate-papo de uma maneira, num nível maior e